A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus. No dia de hoje, aqui no Monte, eu quero deixar uma palavra para todos que entregaram a vida para Jesus e para as pessoas que ainda não tomou esta decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Eu tenho perguntado a algumas pessoas a respeito de aceitar o Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas dizem para mim assim: pastor, eu já tenho Jesus Cristo desde quando nasci. Eu já aceitei ele desde quando nasci. E eu falo para essas pessoas que quando essa pessoa nasceu, quando nós nascemos, nós não temos raciocínios para discernir o bem ou o mal. Contanto, as crianças, os tais, são do reino dos céus. O próprio Jesus, ele diz assim: não impeçai vir aos meus pequeninos, porque os pequeninos, os tais é do reino dos céus. E eu quero estar lhe explicando no dia de hoje, daqui deste monte de oração, aqui eu venho orar em favor da igreja, em favor dos meus amigos, em favor de todos que é inscrito no meu canal, tem compartilhado os vídeos. E aqui eu intercedo em favor dos obreiros, pastores, diácono, bispo, diaconisa, missionário, missionária. Está tudo debaixo das orações. E eu quero hoje explicar a alguém que tenha dúvida quando é feito um apelo na igreja e diz assim: tem alguém nesta noite que deseja aceitar o Senhor Salvador Jesus Cristo? Aí alguns, por falta de conhecimento, né? Ele diz: eu já tenho Jesus de quando nasci. Mas eu quero explicar para essas pessoas que acham que tem Jesus desde quando nasceu, que quando você nasceu, você ainda não tinha discernimento do que é uma fé em Cristo. É necessário, sim, fazer uma confissão de fé para que a pessoa passe a ser filho de Deus. Quem ainda não fez uma confissão de fé, ele é criatura. E a partir do momento que a pessoa entrega totalmente para Deus, ele passa a ser filho de Deus. Você pode ler na Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 1, no versículo de número 11, está escrito assim: Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receber, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus, aos que crer no seu nome. Então, a partir do momento que a pessoa faz uma confissão de fé, ele passa a ser filho de Deus. Não é mais criatura.
E às vezes a pessoa pode dizer assim, não, mas eu já nasci na minha religião, e a religião que eu nasci já é suficiente. Mas eu quero lhe explicar que a religião, ela não salva ninguém. Religião significa religar, mas se você pertence a uma religião que não tem um ensinamento bíblico, essa religião é vã. Para nós ter uma religação ao Pai Celestial, é somente por intermédio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e é pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, ela mostra para nós o que nós devemos fazer para nós ser salvo. Ser salvo não é pertencer a uma religião dos seus pais. Então, se os seus pais, eles não teve conhecimento bíblico, o seu ensinamento que recebeu dos pais não provém de Deus. É necessário ter a Bíblia como regra da sua fé. E eu quero também responder algumas perguntas que já me fizeram. E a pergunta foi esta: Pastor Gomes, existe Bíblias diferentes uma da outra? Não, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Existe as traduções diferentes, somente a tradução. E existe também a Bíblia da tradução católica, que tem os livros, que é livros apócrifos. Aí você pode dizer, Pastor Gomes, o que é isso? Livros apócrifos. É livros que não têm a inspiração do Espírito Santo. Foi acrescentado 7 livros a mais na tradução católica que não tem a inspiração divina. A Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, e esses 66 livros são livros inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela foi escrita cerca de 40 pessoas, em épocas diferentes, nação diferente, e é uma carta que Deus deixou para os seres humanos na face dessa terra. Como você compra hoje qualquer um objeto que você comprar, tem o manual. Se você comprar a televisão, tem o manual da TV. Se você comprar um carro, tem o manual do carro. Se você comprar um liquidificador, tem o manual do liquidificador. Tudo tem um manual. Agora, qual é o manual do ser humano? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela mostra para nós o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna. Quando eu era católico, e muito católico, eu rezava a Salve Rainha. Você que é católico, você sabe muito bem a reza da Salve Rainha.
E na reza da Salve Rainha, diz assim: tirai as almas do purgatório, principalmente as que mais precisais. E eu lendo a Bíblia e estudando as Sagradas Escrituras, eu descobri que não existe purgatório. Então, se não existe purgatório, para que rezar Salve Rainha? Existe o inferno, a condenação eterna para aquelas pessoas que não têm a Bíblia como regra de fé, que não vive as Sagradas Escrituras. Se nós perguntarmos, sair fazendo uma pesquisa, né? E perguntar assim, você crê em Deus? Todos vão falar que crê em Deus. Se eu perguntar um assassino, o assassino fala, claro, eu creio em Deus. Se eu perguntar uma pessoa traficante, eu creio em Deus, ele vai dizer que crê em Deus. Um alcoólatra, ele vai dizer que crê em Deus. Um feiticeiro, ele vai dizer, eu creio em Deus. Mas o que é, na verdade, crer em Deus? A palavra crer vem do grego, que significa obedecer. Se a pessoa diz que ele crê em Deus, mas ele não obedece, ele está dizendo somente de boca para fora. Porque o que mostra que nós cremos em Deus é a obediência das Sagradas Escrituras. A obediência da Bíblia Sagrada. Se não obedecer, você não está crendo em Deus. Você fala que crê entre aspas. Mas você pode dizer, mas pastor, é muito difícil obedecer a Bíblia. Mas quem nos liberta é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você começa a ler a Bíblia e aceitar os mandamentos da Bíblia, o Espírito Santo ele faz uma limpeza e você não vai ter mais prazer nas coisas deste mundo que o mundo oferece. Você não vai ter mais prazer na cervejada, na bebedice, na prostituição, no adultério, na droga. Não vai ter mais prazer nessas coisas. Você vai ter prazer na lei do Senhor. E a lei de Deus acrescenta os nossos dias de vida na terra. Salomão, ele escreve um provérbio, Provérbio capítulo 3, que está escrito assim: filho meu, não esqueça da minha lei. No teu coração, guarda os meus mandamentos, pois os meus mandamentos te acrescentarão os teus anos de vida, e os meus mandamentos te traz paz. Paz. Então, a partir do momento que nós guardamos os mandamentos, nós temos paz no coração. Aí não é necessário nós encher a cara de cachaça, encher o nariz de cocaína, fumar maconha. Não, vai ter paz, vai ter alegria, porque o Espírito Santo é o Espírito de paz. Você sabe que quando Jesus ele batiza, ele é batizado por João Batista, saindo ele da água, o Espírito de Deus veio como pombo. Não é que ele é pombo, não é pombo, mas é simbólico, simbolizando o pombo. Por que o pombo? Porque o pombo significa paz. Então veio o Espírito de paz
Eu estou falando com você que não está tendo paz mais em sua vida. Você faz de tudo para ter paz, mas existe um vazio no teu coração. E esse vazio que existe no teu coração, o Espírito de Deus, a partir do momento que você entregar para Ele, Ele vai preencher esse vazio no teu coração. E você vai ser uma pessoa muito feliz. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador da nossa alma, nós passamos a ser filho de Deus, nós nascemos de novo, foi o que Deus falou com João, que Deus falou, é necessário nascer de novo. Então, a partir do momento que você entrega para Jesus, você nasce de novo. A palavra do Senhor, ela diz para nós, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo, se não me engano, é o capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos foi ter de noite com Jesus, foi ter à noite. Porque ele era religioso, né? E ele era líder de uma religião. Ele falou, vou ter de noite, porque tenho vergonha de alguém ver eu à procura de Jesus, porque eu vejo os sinais que Jesus faz. E quando Nicodemos chegou perto de Jesus, Jesus falou para ele, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Nicodemos diz assim, mas como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Jesus falou para ele assim, é necessário, Nicodemos, você nascer da água e nascer do Espírito. O que é nascer da água, pastor Gomes? Nascer da água é você nascer da palavra. É você viver a palavra. Nascer do Espírito, que a partir do momento que você passa a viver a palavra, o Espírito passa a morar em você. O Espírito Santo passa a morar em você. Ele faz uma limpeza em você. Ele tira os vícios. Ele tira o vício do cigarro. Você vai ter nojo do cigarro. Você vai ter nojo da maconha. Você vai ter nojo da cocaína. Você vai ter nojo do crack. Você vai ter nojo da prostituição. Você vai ter nojo do adultério. E o Espírito Santo vai morar em você. Eu me lembro quando o apóstolo Pedro falou para Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiu, né? Está lá em Atos capítulo 5. Mentiu. Vendeu a propriedade e falou que tinha vendido por um preço menor. Aí o apóstolo Pedro falou assim, olha, você não está mentindo a mim, ao homem, mas você está mentindo a Deus Espírito Santo. Todos os dois morreram. Ananias e Safira morreram, porque mentiram. E a partir do momento que você segue Jesus, você vai ter o próprio Deus morando em você. Na pessoa bendita do Espírito Santo. A oração do Pai Nosso ensina para nós, vem o teu reino. Isso quer dizer, vem reinar em mim. E Deus quer reinar em você. A partir do momento que você entregar para Jesus Cristo, você vai ser uma pessoa pacífica. O que é, pastor, uma pessoa pacífica? É a pessoa que vai orientar aquelas pessoas que está pensando em maldade. Você vai ser usado por Deus para orientar essas pessoas, não fazer maldade, mas sim fazer o bem para aquelas pessoas que nos perseguem. Ele é pacificadores. E a partir do momento que você entregar a tua vida a Jesus Cristo, você passa a ser inimigo das coisas do mundo. Você não tem mais prazer nas coisas do mundo. Eu me lembro
que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui numa festa mundana, num show mundano. E esse show, eu passei mal lá no show. Aquilo não foi para mim, o Espírito de Deus falou para mim assim: aqui não é teu lugar não. Saia daí. E eu fui liberto. Naquele dia das festas mundanas, do show mundano, eu fui liberto da balada. Eu fui liberto de tudo que é errado. E hoje eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E o Espírito Santo está me usando agora para trazer essa palavra para o teu coração, para você entregar a tua vida para Jesus. Eu venho aqui no monte para orar em favor da igreja, em favor dos obreiros. Os obreiros da Assembleia de Deus Renascer em Cristo têm compromisso com Deus em oração. Por isso que as pessoas chegam lá na igreja, Assembleia de Deus Renascer em Cristo, e diz assim: interessante, eu já fui em várias igrejas, mas aqui é diferente. Aqui eu sinto Deus. É porque tem uma equipe e toda a igreja ora. E tem momento de oração, de jejum. Então quem comanda é Jesus. O cabeça é Jesus. E eu quero orar com você, para você, no dia chamado hoje. Para Jesus libertar você. Você que tem algum vício. Você não vai ter mais prazer nesse vício. Você vai apanhar nojo desse vício. Ora comigo neste momento. Fala assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Me liberta. Liberta a minha vida e a minha família. Senhor Jesus, o meu corpo, a partir de hoje, é morada do Senhor. E eu quero congregar, Jesus. Eu quero te servir. Eu quero ser um canal de bênção nas tuas mãos. Arranca da minha vida as doenças, as enfermidades crônicas, espirituais. Que eu venha receber de ti uma grande vitória. E essas vitórias que vêm das tuas mãos possa também estar na minha família. Eu te clamo, confessando os meus pecados, reconhecendo as minhas falhas, no nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Deus te abençoe. Lembre que não existe purgatório. Lembre que se a pessoa morrer, não precisa rezar para essa pessoa. Tem que rezar para os vivos. Orar para os vivos. Lembra-te que não é necessário missa de corpo presente. Não. Tem o culto fúnebre que nós fazemos, mas para Deus dar força para a família. Não para Deus salvar aquela pessoa que já partiu. Quem fez para salvar é salvo. Quem não fez para salvar, infelizmente, é condenado. Quem aceita Jesus, mora no céu. Quem não aceita Jesus, não mora no céu. É condenação eterna. Deus te abençoe. Obrigado por assistir os meus vídeos. Que grande recompensa venha do nosso Deus que está no céu para a tua vida e para a tua família. Jesus te ama muito. E eu também. Um beijão no coração de todos.